pouco ali antes do feriado de carnaval, ali, enfim, final de semana de carnaval, muitas queixas de um aumento no preço dos combustíveis, tanto álcool quanto gasolina. E aí o Procon iniciou na própria sexta-feira uma operação para fiscalizar, para conferir, né, essas denúncias. A primeira pergunta é isso: tudo que chega no Procon de denúncia, o Procon averigua ou não é possível? Elias, é um desafio enorme, porque o PROCON ele é muito amplo, né? Não se restringe única e exclusivamente a postos de combustível. São as mais diversas denúncias, supermercados, lojistas e etc. Entretanto, sabendo da nossa situação local, eu tenho um tratamento diferenciado para as denúncias com relação aos postos de combustíveis. Por quê? Porque se a gente não agir rápido, o consumidor pode ser lesado. Então, em se tratando de denúncias de posto de combustível, o PROCON ele vai atrás de todas as denúncias que chegam, não só por parte do consumidor final, como por parte dos outros órgãos, como, por exemplo, o Ministério Público, que nos envia ofícios diariamente para fiscalização. Então, a gente vai atrás de postos em todas as denúncias. Como o consumidor final tem chegado ao Procon Goiás? São das mais diversas formas. Hoje nós estamos muito dinâmico, o Procon é muito ativo nas redes sociais, no Instagram principalmente, então os consumidores eles fazem a marcação e a nossa assessoria, até mesmo fim de semana, vai me mandando: ó, doutor Levi, fomos marcados em tal publicação, ó, fomos marcados em tal publicação. E a partir dali, de ofício, eu determino as fiscalizações ou alguma incursão do Procon de acordo com cada caso. Então, na sexta-feira, nós fomos enxurrada de denúncias via 151 telefone, Procon Web e também marcação nas redes sociais. Eu mesmo, né, Levi, fui marcado em várias publicações cujos preços estariam sendo alterados na manhã de sexta-feira. Então, rapidamente, nós mobilizamos a nossa equipe e à tarde já saímos a campo para fazer essas fiscalizações. Essa fiscalização esbarrou no final de semana e no feriado. Na quarta-feira foi dada a sequência ontem? Sim. Infelizmente, né, nós trabalhamos com o servidor e o feriado é sagrado, né? Então nós demos essa pausinha aí, fizemos, na sexta-feira foram notificados 7 postos de combustível, e aí, só para o ouvinte entender que às vezes é um trabalho um pouco árduo, porque para a gente saber se houve ou não um aumento abusivo, é importante pegar as notas fiscais de compra lá na distribuidora e de venda ao consumidor final, jogar num gráfico que nós temos e a partir daí a gente tem um raio-x da situação desse posto. Aquilo que for que exceder a 20% da margem de lucro bruto, a gente entende que é abusivo. Então, portanto, a gente notifica para os postos voltarem isso aos patamares anteriores. Então, assim, esses postos, eles terão até hoje para me entregar as notas fiscais, esses 7. E ontem à tarde continuamos e vamos aí semana adentro, fiscalizando os postos. Essas denúncias tiveram predominância em Goiânia ou elas se alastraram pela região metropolitana e Goiás afora? Iniciaram em Goiânia, né? Goiânia é sempre a caixa de ressonância aí do interior do estado. Talvez, Elias, no interior você tem ali, dependendo da cidade, você tem no máximo 5, 6, 10 postos, né? Goiânia são centenas de postos. Então lá no interior talvez é mais difícil essas manobras de preço, porque o consumidor sente rápido e como está todo mundo ali, isso acaba prejudicando de forma mais séria. Então, grande parte dessas denúncias vieram aqui de Goiânia mesmo. O ouvinte pode mandar pergunta para cá, 99997-2005, pode mandar pergunta via chat no YouTube. Quem está conosco no JR é o superintendente do Procon Goiás, Levi Rafael. Ele fala exclusivamente nesta entrevista sobre preços de combustíveis aqui no estado de Goiás, já que a abrangência é no estado, em todos os municípios. Então você de outros municípios também pode mandar a sua pergunta relacionada a preços de combustíveis para o nosso superintendente aqui no estado de Goiás. Olha, o nosso ouvinte está mandando mensagem para cá, o Luciano. Ele falou o seguinte: bom dia, Elias Júnior, pergunta ao entrevistado por que o Procon é tão omisso. Ninguém consegue comunicação com esse órgão que não funciona, infelizmente. Ele está falando que ninguém consegue comunicação. Talvez ele não tenha ouvido a sua explanação anterior, onde você falou, pelo menos por suas palavras, que o Procon está atento às denúncias. A gente sabe, Elias, dos desafios que são coordenar um órgão de tamanha importância e com servidores, todos os cantos do estado. Se você for conversar com cada secretário,
eles vão falar qual o maior desafio? A ausência de servidor. Qual o maior desafio? A ausência de servidor. Polícia Militar. Qual o maior desafio? A ausência de contingente. Bombeiro. Contingente. Enfim, nós precisamos trabalhar com as armas que tem. Então, por vezes, se você chegar agora lá no PROCON, são 15 para as 8, já vai ter 60, 70 pessoas lá aguardando atendimento. Então, nós procuramos dar o tratamento, distribuímos senhas, tentamos organizar da melhor forma possível para atender o consumidor. Agora, nós temos a plataforma PROCON Web, que você pode, da sua casa ou do seu celular, fazer a reclamação, né? E ficar respeitando aí os horários de atendimento do PROCON, que é das 7 da manhã às 17 horas da tarde. O Eli Damasceno mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte: os cartéis nos preços de combustíveis em Goiânia e Aparecida são óbvios, porque o PROCON não age. Bom, Elias, o PROCON, pelo menos na minha gestão, tem sido implacável. Inclusive, nós fomos destaque na Senacom, na Secretaria Nacional do Consumidor, no que diz respeito à fiscalização. Para se ter uma ideia, nós fomos o primeiro PROCON do Brasil a notificar distribuidoras, porque a cadeia produtiva do petróleo, Elias, ela não se restringe aos donos de postos. Tem um nível antes, que são as distribuidoras. Aquelas que ficam ali no Senador Canedo, Jardim Novo Mundo. Então, por exemplo, na virada do ano, eu já havia notificado o ano passado, mas na virada do ano, com aquela questão de vai permanecer o desconto no imposto ou não, as distribuidoras, sem qualquer justificativa, aumentaram o combustível. E isso refletiu aqui. Então, quando eu fiz a fiscalização, eu detectei naquela oportunidade que os responsáveis não eram os donos dos postos, eles estavam apenas repassando os percentuais. Então, na nossa gestão, o PROCON tem sido contundente, né, na defesa do consumidor, e quero adiantar para você aqui em primeira mão, Elias. O ano passado, nós fizemos uma baita operação em setembro do ano passado, notificando os postos que todos subiram no mesmo dia, no mesmo patamar, tá certo? E fizemos uma operação. Então, quero passar para você aqui em primeira mão que hoje, a partir de hoje, nós começamos a divulgar aí as sentenças daqueles processos. Todos foram autuados. Todos foram autuados. Então, na nossa gestão, não é só posto de combustível, não. Aquele empresário que lesa o consumidor é punido. Portanto, você, ouvinte, que está aí ligado aqui na vinha, pode acreditar. Na nossa gestão, o PROCON é atuante e, Elias, eu costumo dizer, todo sistema punitivo ele só funciona se a multa chegar. Se ficar só no blá, 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 não funciona. Então, hoje, a partir de hoje, vocês receberão aí na imprensa as multas referente àquela operação de setembro. Primeira mão aqui no Jornal Realidade. Agora as pessoas querem saber qual o valor dessas multas, quantidade de postos que foram notificados e essas multas agora chegarão a eles. Elias, ao todos foram mais de 30 postos fiscalizados e cerca de 12 postos foram autuados. Teve multa que chegou a mais de R$25 mil. Portanto, se somarmos aí todas as multas dessa operação de setembro, vai ultrapassar a casa dos 350 a 400 mil reais de multas em virtude de lesão ao consumidor. A operação foi feita em setembro, o doutor Neiber Rocha está acompanhando atentamente. Olha só, doutor Neiber, operação em setembro. Neiber e ouvintes aqui do Jornal Realidade. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Praticamente 6 meses aí para um resultado efetivo, aplicação de multas. É necessário esse tempo todo, superintendente? Nós precisamos respeitar o devido processo legal, né? Além de, obviamente, oportunizar a defesa, exige... Essa multa, Elias, ela não é simplesmente objetiva, requer todo um estudo das notas fiscais, de planilha de custos que foram encaminhadas. Então, dado o volume de processo, e pasme, na nossa gestão, de março do ano passado até dezembro, eu sentenciei 4.890 processos. Foram quase 5 mil processos sentenciados. Então, a gente procura dar, obviamente, uma celeridade, mas em 6 meses nós já tivemos resultados efetivos e pode ter certeza que eles vão sentir. Doutor Neiber, comentarista aqui do Jornal Realidade, tem pergunta a fazer. Essa questão das multas, né? Quando esse posto ele é recorrente nesses problemas, existe algo maior que pode ser feito para realmente deixar com que esse dono de posto tenha medo de fazer esse tipo de aumento, de estar lesando, no caso, o consumidor? Ou essas multas, elas são um valor ali estipulado e, em caso de recorrência, ela não tem um acréscimo, ou até mesmo uma penalidade maior para esse dono de posto que é recorrente nesse caso? Que a gente vê ao longo dos anos, Elias, sempre o mesmo problema com relação a postos, né?
eles sempre falam, eu sempre falo que quando sobe lá na refinaria, já sobe o preço do combustível aqui na bomba. Mas quando o preço baixa lá, a desculpa que eles dão é que aquele combustível que está lá dentro dos tanques dele lá ainda tem que acabar quando chegar um novo que vai ter o reajuste. Então a gente nunca entende essa dinâmica que eles usam. Então essa é a pergunta. Bom, existe sim, nesse caso de recorrência dos postos, né? Existe a agravante que é aplicada quando nós vamos aplicar uma nova pena. Então nós temos um sistema que nos permite aferir se essa empresa, se esse posto já foi autuado anteriormente. Então, e não é só pelo aumento, é por produtos vencidos. Na operação de julho do ano passado, que nós fizemos também, nós apreendemos quase 400 litros de óleo lubrificante vencido no interior do estado, né? Tem a questão da bomba baixa, que é quando você recebe menos litro do que está pagando, enfim. Todas essas questões são tratadas na hora de aplicação dessa pena, dessa multa, de forma a aplicar as agravantes. E com um detalhe, quando nós detectamos, por exemplo, nessa operação que está em curso, Elias, se nós detectarmos imediatamente que há a abusividade, ou seja, o lucro bruto passa dos 20%, doutor Neiber, nós determinamos, por força de uma medida cautelar, que os preços voltem aos patamares anteriores. Porque senão, o que o empresário fala? Espera um pouquinho, essa multa vai chegar daqui quantos meses? Daqui 3 meses? Daqui 2 meses? Então, vale a pena eu persistir com valor alto. Entende? Então, não. Se for detectado, nós determinamos, damos um prazo aí de 24 horas para ele voltar o preço para os patamares anteriores. Superintendente do Procon Goiás, Levi Rafael, nosso entrevistado de hoje, aqui no JR, falando sobre preços de combustíveis. O senhor falou que o número de autuações no ano passado, em setembro, chegando na casa de 30 e apenas 12 foram multados. O senhor pode ilustrar um caso que levou à multa? Sim. O ano passado, para se ter uma ideia, todos os postos, boa parte dos... Assim, ó, dia 12 de setembro foi o dia D, né? Todos os postos subiram no mesmo dia aos mesmos patamares. Tabelou Goiânia inteira. Então, a partir daí, gerou-se aquela expectativa, né? Como assim? Por que gerou essa situação? Então, nós fomos a campo e nós temos um gráfico que mostra exatamente todas essas situações. Então, por exemplo, nós temos um posto aqui que ele começou o mês de setembro do ano passado comprando o combustível, para se ter uma ideia, há pouco mais, deixa eu pegar aqui. Ele começou comprando de R$ 2,86 o etanol e vendendo a R$ 3,19. Quando foi dia 13, ele comprou a R$ 2,59 e passou a vender a R$ 3,67. Ou seja, se nós aplicarmos aqui um percentual, ele vinha tendo uma margem de lucro, uma média de 17%, 19%, e dia 13 ele subiu essa margem para 41%. É isso que nós detectamos e é por isso que ele foi autuado. Então, quer dizer, não se justifica. E o Código de Defesa do Consumidor é claro ao dizer, doutor Neiber, que não se pode repassar ao consumidor uma vantagem, exigir do consumidor uma vantagem excessivamente onerosa, ou seja, um lucro absurdo sobre determinado produto. O Procon sempre vai avaliar uma margem de 20%. Exatamente. Qual é o nosso desafio? Nós vivemos uma economia de livre mercado. Eu comprei meu celular por 5 mil. Se eu quiser te vender por 10, cabe a você pagar ou não. Ah, Levi, mas tem outro por 5 mil. Beleza, o meu é 10 porque está comigo. Enfim, isso é economia de livre mercado. Entretanto, a jurisprudência, ela trabalha com essa margem de 20%. Até 20% é razoável. Passou disso aí, dependendo da conjuntura, pode ser entendido como um lucro exorbitante passível de punição. Ulisses Dionísio perguntou o seguinte: por que no interior o combustível é mais barato? Depende. Aí é que tá. Olha só, é lei da oferta e da procura. Geralmente, na BR, vamos pegar Goiânia, aquele posto da BR, ali perto da Asmego, aquele posto ele sempre é mais barato do que os demais. Por quê? Porque lá ele ganha no volume. A pessoa passa mais carro na BR ou na Avenida T9 aqui, próximo onde nós estamos, lá na BR. Portanto, ele ganha no volume. Então, os postos mais dentro da cidade, mais centralizados, tendem a ser mais caros, né? Se você pegar um posto aqui da Assis Chateaubriand com lá do Anel Viário vai ser mais barato que daqui. Então, essas movimentações são normais, né? E no interior, geralmente, os postos são na beira da BR, né? Por isso que é mais barato. Falando em posto de BR, eu mesmo tenho uma experiência em um posto
que por 2 vezes teve aumento da gasolina lá na Petrobras e até agora eles não passaram praticamente nada. Tá vendo? Toda vez eu ia correndo, abastecia, porque vai aumentar, e não aumentava. Aí passava um pouco, minha gasolina baixava, eu vou lá para ver. Assim, mantiveram pelo menos até agora, pelo menos 2 aumentos, eles seguraram. Então, isso a gente entende uma diferença entre esses valores, você explicou bem aqui agora. Exatamente. E, por exemplo, em Goiânia, cada cidade tem uma característica. Goiânia, por exemplo, quando o posto ali da Mutirão com a T7, com a T9, Mutirão com a T9, né? Ele baixa, todos os postos do corredor tem que abaixar, porque senão não vende. Então, assim, anel viário, quando um do meio baixa, todos os demais no decorrer vão abaixar. Você pega por região, aquele posto da entrada do Jaó, falando para quem está nos ouvindo em Goiânia, quando ele baixa ali, os da Quinta Avenida, Independência, vai todo mundo abaixando, porque senão não vende. Então é sempre essa guerra aí. O que a gente quer coibir? Aquele alinhamento, aquele falso cartel. Por que eu digo falso cartel? Porque não tem como a gente provar que há. Agora, que há um alinhamento, isso aí é perceptível a todos os ouvintes. Superintendente, muito obrigado por sua presença no Jornal Realidade, muito esclarecedora a sua vinda aqui para os nossos ouvintes e nós esperamos o senhor em outros momentos para falar de outros assuntos relacionados ao direito do consumidor. Elias, eu que agradeço, para mim é uma satisfação e vocês da imprensa, da comunicação têm um papel fundamental, que é de levar uma informação correta. Veja, por exemplo, essa ideia de que o consumidor tem de que o PROCON não leva a nada, e leva sim. Na minha gestão, o PROCON autua, multa e a multa chega. Não fica só no blá 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 não, porque seria cômodo deixar essa multa aí passar para ano. Não, a gente gosta de atuar e mostrar realmente que o PROCON Goiás está de olho e que o consumidor pode confiar. Eu agradeço a você, todos os nossos ouvintes, nosso companheiro de bancada aqui, todo mundo da Rádio Vinha, uma bênção. Ouço vocês sempre aí a caminho do trabalho. Obrigado. Coisa boa, obrigado pela audiência, superintendente.